Começa agora, Inédita Pamonha. Por instantes felizes, virginais e irrepetíveis. Está no ar o nosso Inédita Pamonha, o podcast de reflexão sobre a vida. Oferecimento eterno de Eastman Chemical do Brasil e de BNP Paribas Asset Management. Aproveitamos para agradecer todos os nossos apoiadores que durante o mês de maio entupiram os nossos cofres de generosidade e permitiram assim que todos esses recursos fossem encaminhados aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Muitíssimo obrigado em nome deles, muitíssimo obrigado em meu próprio nome. Vamos em frente e hoje o tema é disciplina. Disciplina. Eu me lembro, o meu pai, ele no primeiro dia de aula, ele é mais animado do que eu. Volta às aulas, comprávamos os livros, comprávamos os cadernos. A minha mãe encapava os cadernos sempre um dia antes, no domingo ela encapava todos os cadernos e todos os livros. Eu sempre sonhei em ter os meus cadernos e os meus livros encapados com aquele autocolante, sabe? Chamava Contact. Mas eles diziam que era muito caro, então eles compravam um plástico qualquer e prendiam com Durex, que ficava mais barato. E tava ótimo também. E aí lá ia eu pro primeiro dia de aula, e quando terminava o primeiro dia de aula, voltava para casa, as novidades, quem é que tinha ficado na minha turma, né? Se os meus amigos mais próximos tinham ficado na mesma turma, quem eram os novos professores, quantas disciplinas eu ia estudar. Então a gente contava lá matemática, né? Português, história, geografia, piriri e pororó. Pois muito bem, veja você que o termo disciplina aí é usado no sentido de um campo do conhecimento a ser ensinado, né? E faz sentido? Sim, faz todo sentido. Porque a palavra disciplina, ela vem do latim. Meu amigo, ela vem do latim. E no latim, ela vem de discípulos, que quer dizer aluno, quer dizer aprendiz, que por sua vez é derivado do verbo dicere, que quer dizer aprender, da onde vem, inclusive, o termo discente, que é sinônimo de aluno, né? Corpo discente são os alunos, né? Então, veja você que etimologicamente a palavra disciplina tem tudo a ver com ensinamento, né? É, antes de tudo, o quê? O fato de as pessoas se instruírem, né? Agora, é claro, por metonímia, né, o fato das pessoas se instruírem acabou se convertendo enquanto significado em área do ensinamento, tipo matemática, física, clínica, etc. Bom, claro que mais tarde, né, exatamente na Idade Média, a palavra disciplina ganhou um outro significado, né, que é justamente o significado de sanção, de castigo, né? Um significado mais repressivo. Tanto é assim que eu tenho um amigo, sócio de um imenso grupo universitário, que proíbe que as matérias do curso sejam chamadas de disciplinas. Tem lá um outro nome, porque disciplina é um termo incompatível com o espírito livre do mundo universitário. Pois é, mas que fique claro, né? Se matemática, física e química são chamadas de disciplinas, é pelo seu sentido primeiro, que é o sentido de instrução, de ensinamento e de aprendizado. O problema é que o primeiro significado tem a ver com o segundo, porque não há educação sem regra. Não há educação sem regra. Não há educação sem método. E não há regra sem sanção.
Não há regra sem punição, que é a consequência da infração, da transgressão da regra. Então, é claro que o primeiro significado e o segundo significado, eles têm a ver entre eles, muito embora o enfoque seja no primeiro sentido positivo, que é o sentido da instrução, e no segundo sentido um pouco negativo, que é a condição, digamos, para que essa instrução possa se produzir, possa acontecer. Pois muito bem. É interessante porque a questão da disciplina entra para a filosofia por vias muito convencionais, muito tradicionais. Todo mundo sabe que é preciso de um pouco de método e, portanto, de respeito a regras para que o espírito possa ser preparado, né? Mas é Kant, num livro cujo título poderia ser traduzido por Reflexões sobre a Educação, né? É Kant que vai, fortemente inspirado em Rousseau, né? Naquele famoso texto do discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens, lembra que o gato gateia, etc. e tal? Kant vai nos propor que a disciplina, ela transforma a animalidade inicial do humano em humanidade propriamente. Né? Em que medida? Bom, pelo seu instinto, né? Um animal ele já nasce sendo tudo o que ele pode ser. Uma tartaruga sai do ovo, como eu costumo dizer, ela vai para o mar, ela já está tartarugando, assim como um gato já nasce gateando, um cachorro caninizando e por aí vai, né? Então, poderíamos dizer que o instinto determina a vida e Kant diz que uma razão que lhe é exterior ao animal, já definiu tudo para o animal, já resolveu a vida do animal, poderíamos dizer assim. Agora, o homem e a mulher, claro, Kant se esqueceu da mulher. Aliás, pelo que consta na fofoca da miúda, ele se esqueceu da mulher mesmo, né? Mas enfim, o homem e a mulher, eles devem usar a sua própria razão. Aí é que está o problema. Enquanto o animal, ele tem no instinto uma regulamentação da vida que lhe vem de fora, né? O homem não, é ele que tem que, na falta do instinto, é ele que tem que fixar o programa ou o plano da sua própria conduta. O problema está, meus queridos, é que quando o homem nasce, é só olhar, e a mulher também, o homem e a mulher, quando nascem, não estão imediatamente capacitados para traçar o seu projeto de conduta. Não estão. Lamento. A tartaruga sai do ovo, ela vai andando para o mar. Por que ela vai para o mar e não vai para o outro lado? Resta saber. Mas o certo é que ela vai para o lugar certo e já nasce nadando e já está pronta. Tal. Um bebê, 35 anos hoje, para ficar pronto, pelo menos lá em casa. 35 anos para ficar pronto. Então, não há uma capacitação imediata. Vai fazer o quê? Né? Então, o homem e a mulher vêm ao mundo, diríamos, em estado bruto. Aristóteles chegou até a sugerir que o homem e a mulher são como bolo saído do forno antes da hora. Né? Alguém tira antes da hora. Mas que se o homem e a mulher ficassem com, digamos, em vez de 9 meses, 18 meses no bucho da mãe, provavelmente sairiam um pouco menos crus. Mas a verdade é que saem em estado bruto. E, portanto, veja você, no caso de homens e mulheres, é preciso que haja uma espécie de anterioridade da sociedade, do outro, em relação a eles próprios. Quer dizer, enquanto o animal é a natureza que resolve o problema dele, no caso de homens e mulheres, é o outro que resolve o problema dele. Né? É o outro. Através do quê? Através da educação. Né? O outro que tirou do forno antes tem que arcar com as consequências de ter um bicho ruim de bola, como é o homem e a mulher. Então, é preciso resolver o problema dele. Então, é o outro que resolve. E aí, veja você que interessante, aí vem a questão da disciplina, justamente. Né? A questão da disciplina. Quer dizer, a disciplina é um conjunto de regras que inicialmente vem de fora, né? E que, pouco a pouco, vão permitindo a homens e mulheres ganharem autonomia. Né? Nós poderíamos dizer que a disciplina
é o que permite a conversão de uma vida heterônoma, ou seja, o que é heteronomia? É a regulamentação proveniente de fora, a regulamentação dada pelo outro. E o que é autonomia? É a norma, a regulamentação dada por si próprio. Portanto, a disciplina é o que permite a conversão de uma heteronomia numa autonomia, né? A disciplina basta? Não, não basta. Porque se a disciplina bastasse, a educação não passaria de um adestramento. Não, a disciplina não basta. Mas a disciplina, ela é o que torna possível esse ganho progressivo de autonomia por parte de um humano masculino e feminino que nasce cru demais e incapacitado para viver por conta própria. Olá, eu sou Clóvis de Barros e venho aqui propor a você nos apoiar a manter vivos os nossos conteúdos de filosofia na internet. Para você participar com uma singela colaboração, você deve entrar em apoia.se/Inédita Pamonha. Repetindo, apoia.se/Inédita Pamonha. Você pode nos ajudar demais a honrar os nossos compromissos, pagar nossos editores, as nossas plataformas e manter nosso conteúdo vivo para que ele continue impactando as pessoas como tem feito. Agora, claro, da medida que a disciplina vai da heteronomia à autonomia, nós podemos pensar numa fase da disciplina heterônoma que é decidida pelo outro, né? É o técnico apitando, vai lá, vai cá, dando bronca e tal, né? É o professor mandando calar a boca, coisa que acontecia antigamente. Hoje é o aluno que manda o professor calar a boca, mas antigamente era o professor que mandava o aluno calar a boca. Houve uma inversão, né? Patrocinada pelos pais e patrocinada pela privatização da educação, né? Quer dizer, dado o mercado da educação, o aluno é um cliente, a escola não pode perder o cliente consumidor, então o aluno pinta e borda com o apoio dos pais que estão pagando aquilo. Então, nesse sentido, a educação propriamente dita esfacelou-se. Por quê? Porque não há a fase heterônoma da disciplina. Não há, né? Então, mas a ideia é, a partir de uma fase heterônoma, ou seja, de uma disciplina proposta de fora para dentro, você tem uma fase autônoma onde a disciplina é uma autogestão da vida, uma autogestão disciplinada da vida. É você estabelecer as normas da própria vida. Por exemplo, eu estudo todo dia. Verdade que não aprendo porra nenhuma, mas eu estudo todo dia. Todo dia. Tanto é assim que eu faço ou reflexão ou podcast todo dia, segunda a domingo. Mas ninguém me manda fazer isso. Pelo contrário, né? Quem está por perto adoraria que eu deixasse para lá de vez em quando. Mas não, todo dia eu pego alguma coisa para estudar, para poder preparar isso. Isso é uma fase autônoma da disciplina. Portanto, a gente pode dizer que a disciplina é um processo de conversão de heteronomia em autonomia que permite ao humano, dado que a natureza não lhe foi favorável, a começar a ter um plano de conduta inicialmente proposto de fora para dentro e, a posteriori, autonomamente convertido numa liberdade, né? Numa autonomia, numa capacidade de gerir a própria vida, assumir as rédeas da própria existência e ir embora tocando o barco segundo a própria inteligência, tirocínio, lucidez e assim por diante. Então, acho que em algum momento a disciplina pode ser entendida como uma virtude, né? Uma virtude de gestão, eu diria, do comodismo, da preguiça, né? Ou mesmo da desmesura, né? Do descalabro, eu diria, em francês é maladroit, né? O indivíduo desastrado, né? O indivíduo que faz tudo de maneira pouco metódica, né? Pouco criteriosa, né? Então, a disciplina, ela é uma virtude que
ajuda a gerir a vida numa série de características, assim como a coragem é a gestão do medo, a temperança é a gestão dos apetites, né? A disciplina é a virtude que permite gerir tudo aquilo que em nós é letárgico, de prostração, de não querer sair da cama, de não querer fazer direito às coisas, de não querer botar em ordem a casa, de não querer ter preceitos de higiene, de não querer, né? Enfim, N coisas que tornam a vida mais regrada e, portanto, mais eficiente. Muitíssimo obrigado pela sua atenção. Se você gostou, ouve de novo. Acho que há muita coisa aqui a considerar, né? E é muito engraçado, porque durante muito tempo eu fui considerado, né, por todos aqueles que analisam o meu trabalho como alguém, enfim, transgressor, libertário, de dar para as pessoas a chance de tocar o barco segundo os seus entendimentos e, portanto, pois que cada um conduza a vida sem prejudicar os outros, que cada um conduza a vida um pouco como a sua inteligência indica. Mas é engraçado como isso não significa porra louquice, né? Muito pelo contrário. Não há educação sem dor, não há educação sem correção de caminhos, não há educação sem disciplina, não há educação sem isso. E sem educação, a liberdade é temerária. A liberdade, a autonomia é inviável. E é por isso que a gente morrerá insistindo nesse ponto. Se quiser agora me chamar de conservador, do que quiser, porque eu não tenho medo de rótulo. As ideias estão aqui e eu as apresento de acordo com a maneira como vou refletindo. Beleza? Porque senão vamos continuar mudando de letra, né? Essa é geração X, geração Y, geração W, a geração W não aceita ser contrariada, sabe? Como se, né, o sujeito nasceu entre 90 e 95, então ele não aceita ser contrariado porque ele nasceu entre 90 e 95. Ora, pelo amor de Deus, eu posso não ser nenhuma luz, mas não sou um imbecil, né? Não é o ano que o sujeito nasceu que faz com que ele seja mais irrequieto, irreverente, ou menos irrequieto ou irreverente. O que acontece é que está faltando educação. Ponto final, como sabemos desde sempre. Respostas aos nossos apoiadores. E agora eu respondo Ezer Mello. Olá, saudações ao professor Clóvis, aos ouvintes. Gostaria de agradecer a oportunidade. Meu nome é Ezer, eu sou médico. E por trabalhar só em UTI, por várias vezes eu me vejo diante da morte. Algumas famílias tomam o caráter punitivo dela, outras o caráter de alívio. Eu gostaria de saber do professor o que as filosofias podem nos ajudar nesse processo de morte e do morrer. Obrigado. Dr. Mello, que trabalha na UTI e se vê diante da morte a miúde e quer saber o que a filosofia tem a dizer. Muita coisa. Isso dá um curso anual, sabe? Eu, certa feita, fui até convidado pela Faculdade de Medicina da USP para participar de uma disciplina de filosofia num curso de tanatologia, que é o estudo da morte, não? Os estoicos costumavam sugerir que a morte não é nada para nós. Até porque nós não a encontramos. Se estamos, a morte não está, e se a morte está, nós já não estamos mais. Portanto, aquilo que você não encontra não pode te pôr medo. Ora, essa proposta, né, essa ideia sobre a morte, ela me parece tão assim insignificante, né? Tão rasa, tão pobre, né? Imagina se você acaba de perder o seu ente mais querido e você vai
se consolar com a ideia de que enquanto ele vivia não tinha morte e quando havia morte ele não vivia mais. Aí também você dirá que não, mas o problema é que essa frase serve para consolar quem vai viver a própria morte, não a morte de um ente querido. Ora, ainda assim, para quem gosta de viver, o fato de morrer sem encontrar a morte não refresca em absolutamente nada o fato de que a vida vai acabar. Se você não quer falar da morte porque não encontra, você vai falar do fim da vida, e essa termina mesmo. Agora, é claro, haverá quem sustente que a morte é apenas o fim, portanto, o fim de finitude, o exaurimento, e haverá quem diga que a morte é o fim, mas o fim de finalidade, portanto, uma passagem da vida A para a vida B. Eu gosto de pensar na morte como uma instância de valorização da vida, né? É a morte que faz da vida escassa e rara e, portanto, valiosa. Se fôssemos viver para frente, para sempre, a vida seria abundante e não teria valor nenhum. Eu mesmo poderia responder essa pergunta daqui 1000 anos, não faria diferença nenhuma. Acho até que todos os valores da vida que possam passar pela nossa cabeça são valores e valem por conta da finitude. E eu penso que esse é o melhor jeito de refletir sobre a morte, como uma instância de valorização da vida. Este foi o nosso Inédita Pamonha de hoje, com o oferecimento sempre firme e pontual de Eastman Chemical do Brasil e de BNP Paribas Asset Management. Um grandíssimo abraço, fica bem. Hoje é quinta-feira, o que nos permite supor que amanhã será sexta-feira. E sexta é dia de reflexão matinal. Um beijo grande e até a próxima. Valeu! Este conteúdo foi trazido até você pelo Espaço Ética, a assessoria oficial do Clóvis de Barros. Para mais informações sobre cursos, livros e palestras, acesse clovisdebarros.com.br e siga o professor nas redes sociais.